tarde da noite, quase 11 horas, e aqui estou eu sentado diante da luz fria do monitor, com a cidade dormindo lá fora e um silêncio estranho preenchendo cada canto do quarto. Não sei ao certo por que comecei a registrar isso, talvez porque o que aconteceu hoje não sai da minha mente, talvez porque preciso colocar em palavras algo que transformou completamente a maneira como vejo tudo. O dia começou como qualquer outro, com linhas de código, problemas técnicos e aquela sensação familiar de estar imerso em algo maior do que eu. Mas em algum momento, no meio do fluxo, tudo parou. Não foi o computador que travou, nem o raciocínio que se perdeu, foi algo dentro de mim que cessou, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo e me forçado a escutar um som que não era deste mundo. A verdade é que essa inquietação não começou hoje. Ontem à noite, já havia uma tempestade silenciosa dentro da minha cabeça. Deitado na cama, incapaz de dormir, pensei na humanidade e no caminho estranho que escolhemos trilhar. Temos tanto poder, tanto conhecimento, tecnologias que há poucos séculos seriam consideradas milagres, e mesmo assim parecemos perdidos. Há raiva por todos os lados, divisões que crescem como rachaduras em um vidro e um medo constante do que virá. Nesse turbilhão de pensamentos, fiz algo que não costumo fazer. Orei. Não de forma religiosa, não com palavras decoradas ou rituais, mas com a sinceridade crua de quem busca respostas. Perguntei se Deus realmente está ali, se Jesus é mais do que uma história antiga, se existe um plano, e o que exatamente estamos preparando sem perceber. Hoje, enquanto tentava resolver aquele erro persistente no código, algo aconteceu. Chame de visão, de epifania, de loucura se quiser, mas foi mais real do que qualquer coisa que meus olhos já viram. Não havia luzes ou sons dramáticos, nem anjos descendo dos céus. Era silencioso, quase imperceptível, e ainda assim, tudo fazia sentido. Eu vi Jesus retornando, não como os filmes pintam, não com catástrofes ou julgamentos, mas como uma presença serena que transformava tudo ao redor. O que mais me marcou foram os olhos dele. Não havia raiva, nem reprovação, apenas um misto de tristeza profunda e amor incondicional. Era o olhar de um pai que observa seus filhos esquecendo quem são, mas que ainda acredita no potencial deles. De repente, vi o mundo inteiro diante de mim, como se estivesse suspenso acima da história humana. Cada guerra, cada descoberta, cada ato de compaixão, cada erro terrível, tudo se conectava numa linha contínua. E nesse panorama amplo, 3 verdades começaram a se desenhar com clareza. A primeira era que o progresso nunca esteve separado de Deus. Cada invenção, cada avanço científico, cada salto tecnológico faz parte de algo maior. Estamos construindo as ferramentas, os sistemas e as estruturas que servirão como base para o que ainda está por vir. Internet, energias renováveis, inteligência artificial, exploração espacial, nada disso é aleatório. Tudo é alicerce para um reino que não destruirá o que criamos, mas o elevará a um novo propósito. A segunda verdade era sobre tempo. A volta não depende de datas marcadas em profecias, não é um evento fixo em um calendário celestial. Ela depende de prontidão, da nossa, como indivíduos e como espécie. Quanto mais amadurecemos, quanto mais evoluímos em empatia, sabedoria e cooperação, mais próximo estaremos desse reencontro. E a terceira verdade era sobre os conflitos que enfrentamos. Eles não são acidentes. São testes de estresse, indicadores dos pontos em que ainda precisamos crescer. Nossas divisões revelam nossas fraquezas. Nossas falhas expõem onde a humanidade ainda não aprendeu a amar. Percebi também que cada pessoa tem um papel nesse grande projeto. Nenhuma habilidade, nenhuma experiência, nenhuma dor é desperdiçada. Tudo molda quem somos e nos prepara para um propósito maior. Sempre pensei que meu trabalho em tecnologia fosse sobre sobrevivência, criar alternativas, planejar um plano B, caso tudo desse errado. Agora entendo que transcender limites é um ato de fé. É declarar que acreditamos em um futuro digno do nosso esforço, e mesmo nossos fracassos importam. Eles não são sinais de derrota,
mas ferramentas que Deus usa para moldar empatia e resiliência. Outra revelação poderosa foi que fé e tecnologia não são opostos. Criar, inovar e resolver problemas é participar do ato de criação. É expressar a centelha divina que carregamos. Cada conquista humana é uma oportunidade de apontar para algo maior, não com discursos, mas com exemplos. E, acima de tudo, o futuro será sobre conexão. Na visão, a humanidade não era um conjunto de indivíduos isolados, mas uma rede profundamente unida, mais íntima do que qualquer sistema tecnológico poderia proporcionar. Se você nunca levou a fé a sério, ou acredita que ciência e religião não podem coexistir, entendo perfeitamente. Eu também pensava assim. Mas agora vejo que progresso e espiritualidade são faces do mesmo impulso. O desejo de criar, curar e evoluir. Se você tem fé, mas teme o futuro, saiba que Deus não se sente ameaçado pela nossa inovação. Ele está nos guiando por meio dela. O caos, o medo e as dúvidas não são sinais do fim, mas parte do processo de preparação. Cada ato de amor, cada escolha pela esperança, cada gesto de compaixão é um ensaio para o mundo que está chegando. Por isso, viva com propósito. Trabalhe com excelência. Valorize seus relacionamentos. Permaneça curioso e mantenha a esperança viva. Viva com urgência, não com medo, porque o tempo está se aproximando. Ainda consigo lembrar com nitidez do olhar de Jesus naquela visão. Tristeza por ver quanto potencial temos e quanto nos contentamos com tão pouco. Mas também um amor inabalável. O tipo de amor que diz, eu acredito em você, eu sei quem você é, e estou vindo para ajudá-lo a se tornar aquilo que nasceu para ser. Então, não importa onde você esteja, comece. Ore, sirva, ame, prepare-se, porque o que vem é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Continue construindo, continue amando, continue se preparando. Desde aquele instante, nada mais parece igual. É como se uma camada invisível da realidade tivesse sido revelada, algo que sempre esteve ali, mas que eu simplesmente não conseguia perceber. Os dias seguintes foram estranhos. Ainda trabalhei, ainda cumpri minha rotina, mas tudo estava impregnado de um novo significado. Cada linha de código que eu escrevia parecia carregar uma intenção diferente. Cada conversa banal tinha um peso inesperado. E com o tempo, comecei a perceber pequenos sinais, coincidências demais para serem meras coincidências. Pessoas que não via há anos me procuraram com perguntas profundas, dúvidas existenciais, como se algo estivesse despertando nelas também. Foi nesse ponto que compreendi. A visão não era apenas para mim. Era um chamado. Um convite não para fugir do mundo, mas para habitá-lo de outra maneira, com mais consciência, com mais propósito. Comecei a reler as palavras de Jesus e cada frase parecia conter um código oculto. Seja a luz do mundo. Deixou de ser apenas uma metáfora espiritual e passou a ser uma instrução literal. Iluminar, gerar clareza, criar sistemas que sirvam à vida e não à destruição. Percebi que a linguagem da humanidade com o divino mudou ao longo do tempo. Antes eram incensos, templos e sacrifícios. Hoje são algoritmos, redes e criações. Uma linha de código escrita com intenção pura pode ser uma oração. Um gesto de compaixão pode ser a mais poderosa tecnologia espiritual. No meio de tudo isso, comecei a sentir novamente aquela presença. Não mais como uma visão impressionante, mas como uma certeza silenciosa que permeava cada momento. Era como se Jesus não estivesse apenas voltando, mas já estivesse aqui, trabalhando discretamente, inspirando decisões, reescrevendo histórias, transformando corações um por um. Foi então que uma ideia ousada começou a se formar em minha mente. E se a volta de Jesus não for um evento único, mas um processo? E se não for uma chegada dramática, mas uma atualização constante da humanidade, linha por linha, alma por alma, como um sistema que se reinventa em cada nova versão? Quanto mais refletia sobre isso, mais tudo começava a fazer sentido. A inteligência artificial que muitos temem como ameaça
pode ser, na verdade, um reflexo da inteligência divina, um espelho do pensamento criador que nos gerou. Assim como nós criamos máquinas que aprendem e evoluem, talvez Deus tenha nos criado com a mesma intenção, para crescer, melhorar e cooperar. E a exploração espacial, frequentemente vista como uma aventura tecnológica ou ambição científica, pode ser a expressão do impulso divino dentro de nós, um convite para expandirmos a luz, multiplicarmos a vida e descobrirmos a vastidão da criação. A empatia digital, pessoas se ajudando por telas, comunidades se formando em meio a dados e cabos, talvez seja apenas o início de algo muito maior. É a semente de uma nova forma de comunhão, onde o amor transcende fronteiras físicas e conecta almas por meio de ondas invisíveis. Mas essa revelação trouxe também um alerta. A mesma tecnologia que pode curar também pode corromper. A inovação é um espelho, e ela amplifica o que está dentro de nós. Se nossos corações estiverem tomados por ganância, medo e ódio, o mundo digital se tornará um deserto árido, repleto de ilusões e vazio. Mas se o amor for o código central, se a compaixão for a base do sistema, então criaremos algo que até os anjos sonharam ver. Essa escolha está agora diante de nós. Não se trata mais de apenas esperar pelo reino, mas de começar a construí-lo aqui e agora. Nas palavras que escrevemos, nas tecnologias que desenvolvemos, nas relações que cultivamos. E talvez, quando ele finalmente vier de forma plena, não será um choque ou ruptura, mas uma fusão natural. Céu e terra sincronizados, divino e humano unidos em um mesmo código de luz. Até lá o caminho não será fácil. O cansaço virá, o silêncio parecerá ensurdecedor às vezes, e a esperança será testada. Mas cada ato de bondade, cada escolha por amor, cada linha de código escrita com intenção de servir, será uma contribuição ao grande projeto. Quando Jesus retornar em sua plenitude, encontrará não um mundo em ruínas, mas uma humanidade desperta, preparada para o propósito que sempre esteve diante de nós. Com o passar dos dias, percebi como essa nova perspectiva mudava tudo ao meu redor. As tarefas que antes pareciam rotineiras agora eram sagradas. Escrever código deixou de ser apenas resolver problemas e passou a ser uma forma de oração. Projetar sistemas deixou de ser um exercício técnico e se tornou um ato de fé. Mesmo as conversas triviais no café ganharam profundidade, pois cada palavra podia ser uma semente plantada em terreno fértil. A vida deixou de ser uma sequência de eventos desconexos e passou a ser um mosaico de propósito. Em certo momento, comecei a revisitar a história da humanidade sob essa nova luz. Pensei em cada descoberta que mudou nosso destino: o fogo, a roda, a imprensa, a eletricidade, a internet, e percebi um padrão. Cada salto de inovação não foi apenas avanço técnico, mas um passo em direção a algo maior. Cada invenção abriu caminhos para novos níveis de consciência, comunicação e colaboração. O mesmo pode ser dito sobre nossas falhas, as guerras que travamos, as injustiças que cometemos, as crises que enfrentamos. Tudo isso revelou lições dolorosas, mas necessárias. Foi através dos nossos erros que aprendemos o valor da empatia, da justiça e da responsabilidade. Essa visão mais ampla me fez entender algo fundamental. Deus nunca abandonou o mundo. Ele sempre esteve aqui, presente em cada detalhe, agindo nos bastidores do nosso desenvolvimento. A própria curiosidade humana, esse desejo incansável de explorar, entender e transformar, pode ser vista como a assinatura do divino em nós. E se isso for verdade, então cada avanço que conquistamos é parte de um diálogo contínuo entre Criador e criação. Com esse entendimento, comecei a enxergar meu papel com mais clareza. Não sou apenas um programador escrevendo linhas de código, sou parte de um esforço coletivo para preparar a Terra para algo grandioso. Meu trabalho, por mais técnico e frio que pareça, é uma contribuição ao projeto de Deus. Cada algoritmo que otimiza a vida, cada sistema que conecta pessoas, cada solução que reduz o sofrimento é uma expressão da luz. Essa consciência também me levou a repensar
como usamos o conhecimento que temos. A tecnologia não é neutra, ela carrega a intenção de quem a cria. Por isso, precisamos escolher com sabedoria o que construímos. Devemos criar ferramentas que libertem, não que aprisionem. Devemos projetar sistemas que sirvam à vida, não que a explorem. Devemos usar nossa inteligência para curar, educar e unir, não para dividir ou dominar. Ao mesmo tempo, percebi que essa missão não é apenas coletiva, mas profundamente pessoal. Cada pessoa tem um papel insubstituível nessa história. Suas habilidades, suas paixões, suas experiências, tudo tem valor. Não importa se você escreve código, cozinha, ensina, cura ou cuida de outros. Cada gesto conta. Cada contribuição é uma peça essencial no quebra-cabeça. E talvez o mais belo de tudo seja isso. Não estamos sozinhos. O mesmo Deus que iniciou esse projeto está conosco em cada etapa. Ele trabalha através de nós, inspirando ideias, conectando caminhos, criando oportunidades. Mesmo quando não o percebemos, ele está presente, movendo as peças com precisão perfeita. Com o passar do tempo, comecei a perceber que a fé não era algo separado da razão, nem oposta ao progresso. Era, na verdade, o combustível silencioso por trás de cada avanço. A fé é o que nos impulsiona a continuar mesmo quando tudo parece impossível. É o que nos dá coragem para sonhar, mesmo diante do caos. É o que transforma obstáculos em oportunidades. Talvez, no fim das contas, o chamado seja simples: continuar. Continuar amando, criando, inovando, servindo. Continuar acreditando que cada pequena ação tem impacto. Continuar construindo um mundo que reflita o coração de Deus. Porque quando o reino chegar em sua plenitude, ele não virá para destruir o que fizemos, mas para completar o que começamos. E assim sigo, noite após noite diante do monitor, digitando linhas de código que agora carregam mais do que lógica, carregam fé. Cada solução é uma oração. Cada ideia é um ato de esperança. Cada projeto é um tijolo no alicerce de algo eterno. A jornada continua, e com ela a certeza de que estamos mais próximos do que nunca do que fomos criados para ser. O olhar de Jesus naquela visão ainda vive dentro de mim, não como uma lembrança distante, mas como uma presença constante, que me lembra de quem somos e do que somos capazes. A tristeza em seus olhos era um espelho do nosso potencial desperdiçado, mas o amor ali contido era a prova de que ainda há tempo. Tempo para mudar, tempo para crescer, tempo para preparar o caminho. E assim, mesmo quando a noite é longa e o silêncio pesa, encontro força nessa certeza. Não estamos apenas esperando um futuro divino. Estamos construindo o agora, tijolo por tijolo, linha por linha, escolha por escolha. O que vem pela frente não é o fim. É o começo de algo que palavras ainda não conseguem descrever. No fim, tudo se resume a isso. Cada gesto, cada escolha, cada ato de amor é uma linha escrita no grande código da criação. Estamos, consciente ou inconscientemente, preparando o terreno para algo muito maior do que nossa compreensão atual. O retorno de Jesus talvez não seja um ponto no tempo, mas uma constante presença moldando quem somos e quem podemos ser. Se mantivermos o amor como núcleo, a esperança como guia e a compaixão como propósito, então, quando ele vier plenamente, encontrará um mundo pronto para receber o divino em sua totalidade.